O sonho canadense virou tormento para os imigrantes. Este é o título do documentário da BBC sobre a situação atual do Canadá. E, inclusive, neste documentário, eles entrevistaram uma brasileira que mora em Calgary e contou a situação dela aqui no país. Então, nós iremos reagir a este vídeo neste momento e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas questões que foram levantadas neste documentário para você realmente prestar atenção. Talvez você até já tenha assistido este documentário que está quase batendo 1 milhão de visualizações no YouTube. Então eu quero levantar alguns pontos aqui com você e vamos lá, vamos assistir esse documentário. E neste vídeo a gente vai responder a uma pergunta que milhares de pessoas estão se fazendo neste momento. Afinal, o sonho canadense acabou? Eu conversei sobre isso com a Caroline, que é uma brasileira de Minas Gerais e que mora aqui no Canadá há pouco mais de 3 anos. Desde novinha, sempre pesquisei como vir para cá, sempre falava com seus pais que eu queria... deixa eu ir para Toronto, deixa eu ir conhecer o Canadá. A Caroline realizou esse desejo e veio para o Canadá com um visto para jovens profissionais com a meta de constituir uma vida no país e conquistar a tão sonhada residência permanente. Inclusive, a Carol, ela é nossa seguidora ali no Instagram, ela é nossa seguidora desde 2020 e eu acompanhei essa situação dela com essa determinada empresa. Para quem não sabe, há um programa chamado International Experience, Experiência Internacional, que jovens conseguem chegar aqui no Canadá por meio de visto de trabalho. Só que este processo é o mesmo International Experience do Working Holiday Visa. Para quem está mais familiarizado com os termos, para quem acompanha as nossas lives de quarta-feira, eu sempre acabo falando sobre o International Experience. E o que acontece? Existe uma via do International Experience que você consegue aplicar para o Working Holiday Visa se você tem dupla cidadania e tem menos de 35 anos, e tem também uma outra via que é para jovens profissionais, que eles conseguem aplicar por meio de empresas para virem aqui para o Canadá para conseguirem experiência de trabalho. E esta experiência de trabalho, por vezes, é o que vai ajudar esse jovem profissional a aplicar para residência permanente, porque ele constrói experiência de trabalho aqui no Canadá e então ele consegue aplicar para a residência permanente. Isso na teoria. Vamos conferir um pouco mais da história da Carol, o que ela acabou contando para a BBC. Isso parecia relativamente simples dentro de um sistema de vistos que eu vou detalhar já já, mas no meio do caminho a política mudou. E agora a Caroline está num limbo. Não sabe quando e nem mesmo se receberá o seu visto. Para a história da Caroline fazer sentido, a gente precisa voltar. Só para vocês entenderem, a Carol, ela conseguiu sim o visto de trabalho para chegar aqui no Canadá, tanto é que ela está morando em Calgary. Então ela veio para cá com o visto de trabalho, ela chegou aqui com o visto de trabalho. Só que ela teve um problema com a empresa quando ela chegou aqui. Mas é óbvio, não cabe a mim contar a história particular da Carol. Eu até deixo aberto aqui o nosso canal, se a Carol quiser contar a história dela por aqui. Inclusive, se esse vídeo chegar na Carol, Carol, estamos aqui com as portas abertas do canal para você contar a sua história para essas pessoas. Não sei como que foi o desenrolar final da sua história, mas pelas mensagens que nós trocamos, eu sei todos os problemas que a Carol passou, especialmente em termos da morosidade do IRCC, que é o Departamento de Imigração aqui do Canadá, que é o tempo de processamento das aplicações. Cá está Joe, a pessoa que pode falar com vocês em relação a isso, porque o meu processo de imigração também foi moroso, também demorou bastante. Para vocês terem uma ideia, o meu processo de imigração demorou 3 anos para ele ser processado, enquanto que outras pessoas que aplicaram pelo mesmo processo que eu, ela teve a aplicação analisada em 3 meses. Para você ver a diferença. Então, sim, dependendo da situação que você acaba aplicando, o tempo de processamento realmente pode demorar. E já levanta aqui uma red flag, um sinal de alerta para vocês. Muitas mudanças aconteceram na imigração também
também no quadro de funcionários. Então, o Departamento de Imigração já não conta mais com tantos funcionários como há um tempo atrás. E muitos programas já anunciaram que o tempo de processamento vai demorar ainda mais. Então, podemos contar com atrasos aí no tempo de processamento se eles não modernizarem o sistema. Então, este é um ponto bem importante que muitas pessoas precisam estar atentas. Até só compartilhando uma informação, você consegue ter uma previsão em relação ao tempo de processamento no site oficial do Canadá, tá? Eu até vou deixar na tela para vocês. Nesse site você consegue ter de alguns programas o tempo de processamento médio que poderia levar a sua aplicação. É óbvio que nem todas as aplicações vão seguir esse determinado tempo, mas é só uma estimativa realmente para você ter uma noção de quanto tempo pode durar o tempo de processamento da sua aplicação, especialmente visto de trabalho, visto de turista, visto de estudante e algumas aplicações de residência permanente. Vamos lá, vamos continuar assistindo esse vídeo. Heading for Montreal, 40 British immigrants travel in style as they take their first look at Canada. Before 1967. Antes de 1967, pessoas não brancas e não europeias eram desencorajadas a vir para o Canadá. E havia muitos chineses trabalhando aqui nos anos 1910, 1920, mas eles eram desencorajados a obter o visto de permanência. Então, o Canadá também teve eras mais obscuras. Mas posso dizer que o Canadá foi o primeiro país a iniciar esse multiculturalismo. É a ideia de que devemos respeitar e promover culturas. Promote the culture. Durante quase 100 anos, o Canadá tentou atrair imigrantes majoritariamente brancos e europeus para aumentar a sua população. Mas a partir do final dos anos 60, essa história começou a mudar. O país trocou o sistema imigratório baseado nas origens dos imigrantes por um sistema de pontos. Neste novo esquema... Olha só, isso aqui é importante, tá? Porque muita gente fala, nossa, mas por que o Canadá não volta a ter o sistema baseado em qual país que vem para cá? Então, prestem atenção nesse contexto. O Canadá mudou esse sistema para o sistema de pontos, que é o que acontece hoje em dia. Em boa parte dos programas, não são todos os programas, tá, que tem sistema de pontos. Alguns programas funcionam por meio de pontos, onde você não é analisado, eu sou do Brasil, eu sou da Irlanda, não. E sim as suas qualificações que vão permitir com que você consiga residência permanente. Já em outros programas, não é por meio de pontos, e sim por meio do seu perfil como um todo. Se você consegue job offer ou não, se você atende os requisitos mínimos de linguagem, se você atende os requisitos mínimos de nível educacional, se você atende os requisitos mínimos em relação à experiência de trabalho. Então, nem todos os programas são por sistema de pontos, tá? Alguns programas, eles funcionam de outra forma, que é por meio de elegibilidade, se você atende os critérios de elegibilidade. O potencial imigrante passava a ser avaliado de acordo com critérios como qualificação profissional, perspectiva de conseguir emprego e quais idiomas eles falavam. Quanto mais pontos, maiores eram as chances de obter o direito de imigrar. Outra estratégia utilizada pelo país foi incentivar a entrada de estudantes estrangeiros com a promessa de um possível visto de permanência. A política de incentivo à imigração chegou ao auge durante o governo do premier liberal Justin Trudeau. Em 2017, ele foi às redes sociais dizer que as pessoas perseguidas ou ameaçadas por guerras e extremismo eram bem-vindas no Canadá. E isso aconteceu numa época em que lugares como os Estados Unidos e a Europa já aumentavam o controle nas fronteiras e a rejeição a imigrantes. Depois da pandemia de Covid-19, o governo aumentou os incentivos à imigração para compensar a escassez de mão de obra nesse período. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, o Canadá se colocou à disposição para receber refugiados ucranianos. Por trás dessa política existia também uma necessidade econômica. Com uma baixa taxa de natalidade e uma população que estava envelhecendo, o país viu na imigração uma forma de atrair trabalhadores para áreas como os serviços, cuidados de saúde e agricultura, e assim manter a sua economia aquecida. Prestar atenção nisso? É o que a gente sempre fala aqui no nosso canal. Inclusive, temos um vídeo específico sobre essa questão da taxa de natalidade.
temos toda quarta-feira uma live onde nós falamos exatamente sobre isso, sobre a questão da economia. Não adianta se iludir, achar que o Canadá não, o Canadá é bonzinho, Canadá tá me querendo, Canadá não te quer não, meu amigo. Canadá quer o quê? Trabalhadores que vão auxiliar a economia. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante que você saiba, para você não achar que é o Canadá que quer você, e sim o Canadá quer trabalhadores qualificados. Se esse trabalhador qualificado for você, então pode ser que você consiga sim a residência permanente. Então eu já sugiro que você assista os outros vídeos aqui do nosso canal, que nós explicamos exatamente esse ponto que a BBC está levantando neste documentário. O resultado dessa abertura toda se reflete nos números. Entre 2015 e 2024, a população do Canadá saltou de 35 milhões para 41 milhões. Entre 2015 e 2024, o país emitiu 3,6 milhões de vistos de residência permanente. Os 3 países que mais enviaram imigrantes para o Canadá no período foram Índia, Filipinas e China. E segundo o Itamaraty, 143 mil brasileiros moram hoje em terras canadenses. Em 2022, quase 1 em cada 4 habitantes havia chegado ao Canadá como imigrante. É a porcentagem mais alta entre os países que compõem o G7. Só que logo vieram também os contratempos. Foi um período em que o custo da habitação disparou em várias cidades canadenses. Casas que valiam algumas centenas de milhares de dólares passaram a valer milhões. Alugar imóveis também foi ficando cada vez mais caro e começou-se a falar em uma crise de aluguel nas capitais do país. We need to build housing at a rate that we haven't seen since the end of the Second World War. Um levantamento do governo calcula que 2,4 milhões de famílias canadenses vivam hoje em casas minúsculas, com necessidades urgentes de grandes reparos. Esse cenário é atribuído por alguns ao aumento na procura por imóveis puxado pela imigração. Eu até quero deixar um pedido para você que é brasileiro e que mora aqui no Canadá. Você mora em uma casa minúscula? Defina uma casa minúscula e que necessita de reparos, tá? Eu acho que esse ponto ele se atribui mais à Europa, porque realmente são apartamentos minúsculos onde pessoas vivem juntas para conseguir economizar o aluguel, que moram em casas velhas, que não têm aquecimento. Isso é uma realidade que a gente escuta muito da Europa. O Canadá, na sua grande maioria, é diferente. Então, até abro aqui os comentários que eu gostaria de saber de vocês, porque a quase totalidade das pessoas que eu conheço, eu não conheço pouca gente não, todo mundo mora, obviamente, em um lugar muito melhor do que os imigrantes da Europa, se a gente for comparar com os imigrantes da Europa. Então, essa questão, esse ponto que eles estão levantando, eu vejo muito em determinados grupos de imigrantes. E não necessariamente que é o caso dos brasileiros, tá? Que os brasileiros que vêm para cá são, na sua grande maioria, profissionais qualificados, que eles realmente vão para cima no mercado de trabalho, que eles são muito competentes, que são pessoas que estão realmente buscando qualidade de vida, e essas pessoas dificilmente trocariam a realidade que elas tinham no Brasil para morar nessas condições que eles estão falando nesse documentário. Então essa parte só me levanta uma red flag, que pode ser a situação de alguns estudantes que estão passando por muita dificuldade, mas o estudante que vem para cá, ele já pagou muito dinheiro. Não são pessoas que são pobres, miseráveis, que estão vindo para cá, falando assim de forma bem aberta, falando de forma bem honesta. Quem tá vindo para cá para estudar não é um pobre miserável, porque custa muito caro estudar aqui no Canadá. Então essa pessoa tem recursos, essa pessoa não se colocaria numa situação como essa, não faz o menor sentido essa pessoa vir aqui pro Canadá, exceto se ela tá passando por uma situação de vida ou morte no Brasil. Risco de vida realmente no Brasil, porque para mim, aos meus olhos, não faz sentido a pessoa vir pro Canadá para morar nessa situação. Estou falando do grupo de brasileiros. Agora, se a gente for falar de alguns outros grupos, por exemplo, é o que acontece muito com filipinos, tá? Muitos filipinos vêm para cá justamente para trabalhar, para mandar dinheiro para as Filipinas. Eles vêm para cá com visto de trabalho, tá? Na grande maioria das vezes, muitos vêm com visto de trabalho, não é a galera que vem para estudar, é gente que vem com visto de trabalho para trabalhar em empregos de entrada. Então, muitos desse grupo, falam em específico dos filipinos, eles trabalham em rede de fast food,
Tim Hortons, por exemplo, tem vários restaurantes onde eles ganham um salário de fome, para ser bem honesta, um salário mínimo, trabalham em condições muito ruins, vivem aglomerados em apartamentos velhos para pagar muito pouco. Por quê? Porque eles precisam juntar esse dinheiro não para viver no Canadá, mas para mandar para as Filipinas, porque o tempo que eles vão ficar aqui, ele é temporário. Então, eles precisam fazer o máximo de dinheiro nesses 2 anos que eles têm de visto de trabalho, e alguns deles, tá? Alguns deles nem visam ficar de forma permanente aqui. Eles sabem que eles não se qualificam para os programas e eles acabam retornando para as Filipinas e usam isso para fazer dinheiro, tá? Isto é uma realidade deste grupo. Eu estou dizendo que são todos? Não estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um determinado grupo de pessoas e eu estou dando como exemplo os filipinos, tá? Mas esta realidade de morar em casas minúsculas, lugares velhos, é o que acontece muitas vezes se a pessoa deseja morar nos grandes centros. Falando Toronto, por exemplo. A pessoa já vem numa condição ruim, não é qualificado, às vezes vendeu tudo que tinha para fazer um college privado numa cidade como Toronto, ela tá salvando todo o dólar que ela tem, aí ela se coloca em situações difíceis. Morar num basement velho em Toronto, que é uma das cidades mais caras do Canadá. Então aqui já levanta a bandeira do planejamento, né? Se você realmente deseja ficar de forma permanente no Canadá, você precisa de um planejamento. Agora, essa condição de muitas pessoas estarem morando em lugares minúsculos que precisam de reparos, eu já tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu não tomaria isso como 100% verdade, que todo mundo tá morando numa situação ruim. A verdade aqui é que muita gente, óbvio, está passando por dificuldades, mas bem longe de ser uma situação inóspita, uma situação que é incompatível com qualidade de vida, tá? Então eu acho que é uma ressalva minha, particular, Lúcia, tá? Já deixo aberto aqui os comentários para você colocar a sua opinião. Como que é a situação da sua família aqui no Canadá? Como que é a situação dos seus colegas aqui no Canadá? A grande maioria dos meus colegas, todos moram em boas casas, não estou dizendo que são, nossa, que casas espaçosas, com piscina, um backyard gigantesco. Não, tenho alguns amigos assim, mas boa parte deles moram em townhouse, moram em apartamento, estão ok, possuem pelo menos um carro, tem amigos que têm 2, 3 carros, mas pelo menos um carro. São pessoas que estão empregadas, alguns são funcionários públicos, outros são empresários, outros são funcionários de grandes empresas, então são pessoas que estão empregadas e que têm um salário ok. A grande maioria ganha mais do que o salário mínimo, tá? Agora, se a gente colocar a realidade de estudantes, aí é uma realidade completamente diferente. Então, acho que é bom separar por grupos. Que tipo de grupo que a gente está falando aqui? São estudantes? São pessoas que estão vindo com visto de trabalho? São pessoas que chegaram com a residência permanente? Então, assim, a gente precisa classificar em grupos para não achar que é todo mundo que vive nessa situação, tá? Então, só uma reflexão aqui para vocês. Mas isso não é um consenso. Alguns especialistas dizem que a culpa não é dos imigrantes, e sim da ausência de um plano nacional mais abrangente de habitação. A mesma discussão se dá em torno dos serviços públicos, como os de saúde, que estão cada vez mais pressionados. De qualquer modo, uma parte significativa da população canadense passou a associar o aumento no número de imigrantes ao aumento da inflação. E vieram à tona também casos de fraudes migratórias, com instituições acusadas de criar uma espécie de indústria em torno da concessão de vistos. O país passou a ver protestos anti-imigração em diversas cidades. Uma pesquisa de opinião pública no Canadá apontou que havia dobrado o número de pessoas que achava que o país estava recebendo imigrantes demais. A tensão política aumentou e Trudeau mudou de rumo. E eu até acho que essa porcentagem tá baixa, perto do que a gente acaba ouvindo muito nas ruas dos próprios canadenses, de outros imigrantes, inclusive, que estão aqui no Canadá, tá? Eu tô até achando esse 58% até uma porcentagem bem baixa, porque o sentimento de anti-imigração que você sente muitas vezes, especialmente de determinados grupos,
ele é bem grande, tá? Ele é bem grande. Então, não sei se nessa pesquisa eles utilizaram uma visão geral ou se eles usaram de determinados grupos. A gente até tem vários vídeos aqui no nosso canal em relação a isso, mas o sentimento, isso que ele comentou sobre o sentimento dos canadenses, entende-se, pessoas que possuem a cidadania canadense ou outras pessoas que já estão aqui há mais tempo e que possuem a cidadania canadense. O sentimento desses eleitores, vamos assim por dizer, é realmente negativa, mais negativa do que se via nos anos anteriores. The last 2 years, our population's grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. No final de 2024, o governo anunciou uma série de medidas para reduzir a imigração. Uma delas limitou a 437 mil o número de estudantes estrangeiros a serem recebidos em 2025, o que representa uma queda de 10% em relação a 2024. E é um número muito alto, viu, gente? Se a gente for comparar com os outros anos, especialmente antes da pandemia, este número que eles estão colocando já é um número muito alto de estudantes internacionais. Então, eles falam em redução, só que essa redução ela é ainda muito pouca se nós formos comparar com os anos anteriores à pandemia. Então, assim, essa redução, quando fala redução, muita gente já fica, assustado, fala, meu Deus, e agora? Mas, ainda assim, é muito pouco se nós formos comparar com os anos anteriores da pandemia. Eu até vou deixar aqui na tela para vocês um gráfico mostrando a quantidade de residentes temporários que entraram aqui no Canadá depois da pandemia, para ilustrar exatamente esse discurso que eles estão falando aqui. Eu acho que visualmente, você vendo no gráfico, você vai entender a quantidade de residentes temporários que chegaram aqui no Canadá após a pandemia para dar essa equilibrada na economia que o primeiro-ministro Justin Trudeau falou nesse pronunciamento, que inclusive nós também temos um vídeo sobre esse pronunciamento aqui no nosso canal. Outra medida reduziu de 500 mil para 395 mil a quantidade de vistos de residência permanente a serem emitidos em 2025. O plano é reduzir esse número ainda mais, para 365 mil até 2027. Em contrapartida, o país estabeleceu uma meta para aumentar a quantidade de imigrantes que falam francês, numa tentativa de ampliar a população francófona. E que eu também já falei aqui para vocês que essa questão de aumentar a comunidade francófona fora do Quebec é uma política interessante do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista econômico, se você coloca apenas o francês como ponto de diferenciação daquele determinado candidato, pode ser que isso também vá trazer um prejuízo lá na frente. Porque, ok, perfeito, essa pessoa ela tem o francês, mas será que é uma pessoa que vai contribuir para a necessidade da mão de obra atual do Canadá? Então esse é um ponto aí que fica em aberto em relação à imigração francófona aqui no Canadá. Trudeau renunciou e anunciou novas eleições. E como esperado, a imigração e o custo de vida foram temas importantes na campanha eleitoral. Who's voting for change for Canada? Who's voting for homes and food you can actually afford for a change? The immigration, there's mass immigration, there's no infrastructure for that. Os liberais se mantiveram no poder com o premier Mark Carney, mas ele prometeu coibir o que chamou de níveis insustentáveis de imigração. Seu governo propôs recentemente um projeto de lei com mais restrições às solicitações de refúgio, inclusive proibindo pessoas que estejam no país há mais de um ano de iniciar um processo desse tipo. Todo esse clima afetou a vida de quem escolheu o Canadá para ter uma vida melhor. E assim a gente volta para Caroline, que agora espera por um desfecho no seu caso. Ela, inclusive, tem medo de viajar para fora do país e perder de vez esse direito. É por isso que ela não pode visitar o Brasil por enquanto. Atualmente, com as mudanças da imigração que têm sido constantes desde o final de 2023 para cá, coisas de, às vezes, várias mudanças no mesmo mês, a insegurança jurídica que isso tem causado é você planeja A, planeja B, planeja C, planeja o alfabeto inteiro
E isso deixa todo mundo apreensivo. E nesse período que eu estava aqui no Canadá, eu inclusive perdi a minha avó. E morar longe e perder um familiar não é fácil. Desculpa. É todo mundo. Acho que todo mundo que mora longe sabe disso, sabe? Morar longe não é fácil. Porque chega um momento que você fala: o que eu tô fazendo aqui? Qual o meu propósito? Ela recomenda cautela para quem estiver planejando vir para cá. Com certeza. Com certeza, Carol, estou com você. Inclusive, novamente, deixo aqui à disposição o espaço para Carol contar a história dela. Especialmente, salvo engano, a gente até conversou sobre essa questão dela sair do Canadá. Ela tá, pelo menos estava, né, nessa situação de troca de visto. É por isso que tem essa sensibilidade sobre sair do país, tá? Especialmente, eu não sei se é o caso da Carol, eu vou fazer um ponto aqui, eu não sei se é o caso da Carol, mas só para as pessoas terem uma noção. Se você tem um visto vencido e você aplicou para um novo visto e você está em um período chamado Implied Status ou Maintained Status, então você está aguardando o seu visto, só que o seu antigo visto já venceu. Se você está nessa situação, aí sim é complicado você sair do país. Agora, se você tem um visto válido, aí você pode sair tranquilamente do país, não tem problema nenhum, porque o seu visto diz que você pode sair e entrar, a sua permissão, né? Se você tem o visto válido e você tem a permissão para você permanecer aqui no Canadá. Nesses casos não tem problema. Por exemplo, estudantes que estão aqui, trabalhadores que estão aqui com visto válido, com a permissão válida, não tem problema sair do país. Agora, se for o caso da Carol, né? Não estou opinando sobre o caso da Carol, não sei, então não posso afirmar se é o caso dela. Mas essa questão específica de você estar em implied status, que agora eles chamam de maintained status, aí sim, aí é complexo você sair daqui porque você não sabe como que vai ficar a sua situação. Porque o seu visto, o seu processo, ele ainda está sendo analisado, ou seja, não tem uma decisão definida sobre o seu processo. Então, nesse caso, aí sim fica delicado de sair do país, mas não são todos os casos onde você não pode sair. Se você tem visto válido, estudante, trabalhador, você consegue entrar e sair do país sem problema nenhum, só para não causar medo aí nas pessoas achando que vindo aqui para o Canadá como trabalhador você não pode mais sair. Essa não é uma realidade. Se você entra aqui legalmente no Canadá, você tem um visto de estudante válido, você tem um visto de trabalho válido, você pode entrar e sair do Canadá quantas vezes você quiser, se o seu visto for de múltiplas entradas, tá? Só para deixar esse ponto esclarecido aí para vocês. Mas eu acho que a situação da Carol é um pouco mais delicada. Eu acho que ela está nesse processo aí de mudança de visto, que um visto deve ter vencido e ela tá aplicando para um novo. Um plano muito bem traçado, uma reserva financeira altíssima, mas eu não arriscaria tudo. Não mesmo. A história de Caroline é parecida com a de dois amigos indianos que eu conheci aqui em Calgary. Todo indiano quer uma vida boa, de qualidade, e tem coisas que não conseguimos ter na Índia, como esse ambiente que você vê ao meu redor, o ar puro, água limpa. O Pushpinder tem 34 anos e mora há 3 anos no Canadá. Hoje ele trabalha em um armazém. E acho que o maior sonho para qualquer um aqui é ter uma boa casa e um bom emprego. Mas os imigrantes hoje percebem que é muito difícil, muito duro viver aqui e pagar as contas. O Sukpal veio em 2018 como estudante e acabou de conseguir o visto de permanência. No momento eu trabalho como motorista de Uber, mas um tempo atrás eu sonhava em tirar a carteira de motorista para dirigir caminhões grandes. Comparado com 2, 3 anos atrás, está muito difícil hoje. Antes, os imigrantes não tinham tanta urgência em tentar conseguir a residência permanente. Apesar das dificuldades... E vamos lá, sobre esse segundo guerreiro ali, que chegou em 2018, vamos colocar um timeline aqui para nós. E 2025, ele acabou de receber a residência permanente. De 2018 para 2025, a gente tem uma janela de tempo muito grande, tá? A gente tem uma janela de tempo muito grande.
Eu não sei como que foi a história dele, eu não sei qual que é o perfil de imigração dele. Mas, em 2020, com a pandemia, o governo, ele fez o oposto do que está fazendo agora. Eles até facilitaram para muitas pessoas a imigração. Por quê? Porque naquela época, o governo estava perdendo pessoas por causa da pandemia. As pessoas estavam saindo do Canadá para voltarem para os seus países. Então, o governo até pensou assim, não, essas pessoas têm que ficar, porque senão, aí sim que vai colapsar a economia. Então, eles começaram a fazer programas mais facilitados para manter essas pessoas aqui. Vamos lembrar do sorteio do SEC, o sorteio dos 75 pontos, quem lembra? E eles emitiram mais de 27 mil convites de uma só vez. Isso para tentar fazer com que essas pessoas ficassem aqui no Canadá. Então, não sei qual que é a situação desse guerreiro, mas se de 2018 a 2020, 2021, na verdade, ele tivesse finalizado os estudos dele e tivesse feito o teste de proficiência, muito provavelmente, com um ano de experiência de trabalho aqui no Canadá, ele teria sido elegível para esse programa. Ou então, poderia ter aplicado para o TR2PR Pathway, que foi o programa que eu acabei aplicando em 2021. Também teria sido uma possibilidade. A própria província de Alberta estava emitindo convites. Então, assim, não sei por que ele conseguiu apenas a residência permanente em 2025. Cada um tem a sua história, mas só para trazer um cenário a mais aí para vocês. E também a questão de ser motorista de Uber. Quem mora aqui no Canadá sabe muito bem. Se você chegou antes, se você buscou qualificação, se você fez um college aqui, se você se preparou para o mercado de trabalho, a sua realidade profissional pode ser muito diferente do que você ser um motorista de Uber. Muitos brasileiros estão aqui para provar que é sim possível você ter uma vida muito, muito, muito melhor aqui no Canadá. Então eu não conheço a realidade dessa pessoa, entendo sim que o mercado de trabalho está muito difícil para conseguir ingressar em algo que não se tem experiência de trabalho, tá? Então o mercado de trabalho hoje não está mil maravilhas, e tenha isso em mente, não está mil maravilhas, mas também pode ser que o currículo dele, para ele ser motorista de caminhão, não seja compatível. Então, não sei no que ele fez college, não sei no que ele tem experiência de trabalho, mas se ele não tem experiência de trabalho como motorista de caminhão, obviamente que, naturalmente, vai ser mais difícil dele conseguir um trabalho nessa área, especialmente se ele não tiver sequer carteira. Então, são vários pontos que precisam ser analisados para realmente esse guerreiro encontrar uma solução na vida dele. Mas motorista de caminhão é, inclusive, uma das áreas em demanda aqui no Canadá, que está em praticamente todos os programas de imigração que possuem lá a lista de trabalhadores em demanda. Você vai procurar lá no programa provincial, tá lá o NOC de motorista de caminhão, porque é uma das áreas em demanda. Só que é em demanda para quem quer? Não. É em demanda para quem tem experiência de trabalho na área. Então, acho que é por isso que ele não está conseguindo trabalho. E vamos lembrar aqui, né, minha gente? Networking é a moeda mais valiosa do mercado. Então, com indicação, muito provavelmente ele conseguiria uma vaga. Só que se ele não tem carteira, não tem experiência de trabalho na área e não tem indicação, aí realmente vai ficar muito difícil. Mas eu só estou opinando de fora, não sei se é a realidade dele, mas é só para vocês refletirem, abrirem a cabeça em relação a um outro ponto de vista. Ambos parecem ter um pouco mais de esperanças no sonho canadense. Eu não acho que o sonho canadense tem que acabar. É difícil. Posso confirmar que é difícil, mas não é o fim. Aí que chegamos no final, não sei se vocês conseguem ler, mas aqui está escrito o seguinte: um status temporário no país não garante a transição para a residência permanente, e residentes temporários devem cumprir os termos estipulados em seus vistos. Isso foi o que disse o Departamento de Imigração do Canadá para a BBC. E, infelizmente, por mais doloroso que seja, essa é a verdade. Então, planejamento é essencial. Sempre foi importante, mas hoje em dia, no atual cenário do Canadá,
é ainda mais. Então, se você pretende chegar aqui no país como residente temporário, como estudante, como trabalhador, você precisa se planejar para você conseguir alcançar a residência permanente, porque não há nenhuma garantia que chegando aqui como trabalhador, chegando aqui como estudante, você vai conseguir a residência permanente. Esta é a dura realidade. Se alguém te falar, é garantido, é 100% de certeza que você consegue a residência permanente, não é verdade. E parabéns à BBC, documentário excepcional, falou bastante sobre a história da imigração aqui no Canadá. Vou deixar o link do documentário aqui na descrição para vocês, e eu acho importante até vocês lerem os comentários. Eu confesso que eu gosto de perder meu tempo lendo os comentários, e teve um que me chamou a atenção em específico, vou até deixar aqui na tela para vocês. Quero dar os parabéns para a pessoa que fez esse comentário excepcional, realmente, e é o ponto que eu acredito, tá? Eu acho que esse comentário representa bastante o que eu acredito. O Canadá tem sim os seus pontos, especialmente agora, nesse cenário político e econômico, porém, quem realmente se dedica, quem realmente tem experiência de trabalho, estudou o idioma, tá buscando o seu caminho aqui no Canadá, possui a residência permanente, dependendo da realidade que você tinha no Brasil ou que você tem no Brasil, o Canadá sim pode ser um país muito melhor para você. Só que para você conseguir a residência permanente, você realmente precisa de planejamento. E inclusive isso é o que nós mais falamos aqui no nosso canal. Então, se você quer realmente começar a se planejar para você chegar aqui no Canadá com a residência permanente, considere se inscrever aqui no nosso canal, clique no botão aqui embaixo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Temos mais de 700 vídeos para você assistir sobre vários pontos importantes dessa sua jornada de imigração. Se você gostou dessa nossa reação ao documentário da BBC, já deixa o seu like, que isso nos ajuda a crescer aqui o nosso canal, a nós atingirmos mais e mais pessoas. Já deixa inclusive o seu comentário aqui para me dizer o que você achou da minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, já coloca aqui também, diga, olha, o meu ponto de vista em relação a isso é tal e tal e tal coisa, porque assim, nós conseguimos construir um ambiente colaborativo, onde cada um coloca a sua opinião. Então é um espaço aberto para você, com respeito, obviamente, colocar a sua opinião, para você enriquecer o conteúdo e ajudar cada vez mais outras pessoas que também querem morar aqui no Canadá. E como eu sempre digo, espero que o vídeo tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!